Pessoal, abrindo aqui com as principais notícias desse sábado, primeira coisa, quem é a bêbada que derrubou cerca de Alckmin e fez barraco na delegacia de polícia? Ou seja, uma mulher, na virada de sexta para sábado agora, tentou ali, ou se acidentou, né, ela bateu o carro na grade de proteção do Palácio do Jaburu, tá? Se ela tivesse conseguido ultrapassar essa grade, ela ia parar lá dentro de onde estava o Geraldo Alckmin, vice-presidente. Bem, a tropa ali do GSI foi acionada na hora e ela enfrentou a tropa, estava rebelde ali e eles verificaram que ela estava completamente sob efeito de entorpecentes. Bem, mas o fato é que quando a PM chegou, além dela ofender ali os policiais, ela dizia que tinha contatos no parlamento e ligava para um suposto assessor parlamentar dizendo que era para mandar imediatamente o sujeito lá para resolver a situação dela, tá? E não é que realmente apareceu uma pessoa, né, que o Metrópolis diz que é supostamente um emissário do assessor parlamentar, e entregou um envelope pardo contendo 15 mil reais em espécie e pagou a fiança da mulher. Bem, obviamente que isso aí gerou um enorme burburinho para saber quem é o deputado. Tá? E, bem, encontraram algumas coisas, já sabe que tem ligação com o PL do Jair Bolsonaro, porque olha só, ela foi assessora, tá, legislativa no gabinete do deputado Jorielson, que foi deputado federal pelo PL, tá? Jorielson Brito Nascimento, até o final agora de 2022, ele não conseguiu se reeleger. Bem, onde que ela está hoje, né? A gente sabe que ela tem alguma ligação com o PL, mas quem é então o deputado hoje? Porque se ela tem um assessor parlamentar que foi lá acudi-la hoje, sexta-feira, né, dia 7 de fevereiro, então ela tem algum contato com quem é deputado hoje lá no PL. Enfim, ainda vamos descobrir isso. E o mais importante, na verdade, é saber dessa história toda. Assim, por que essas pessoas aparecem com 15 mil reais pra mulher? O que essa mulher tem a contar, né, sobre essas pessoas ligadas ao PL, né? Enfim, mas eu sigo aqui porque ontem teve uma entrevista muito boa lá na CNN com o cara que foi o idealizador da ficha limpa. E ele vê a ação em bloco de bolsonaristas contra a lei. Inclusive, foi matéria nos jornais hoje que o Bolsonaro declarou publicamente que quer acabar com a lei da ficha limpa, porque supostamente ela só persegue pessoas de direita. Bolsonaro quer acabar com a lei da ficha limpa. Deixo claro que lá atrás eu votei favorável a esse projeto. Mas vamos lá. Para que serve a lei da ficha limpa hoje em dia? Ou seja, repito, a lei da ficha limpa serve apenas para isso: perseguir a direita. E ponto final. Bem, mas aí o Marlon Reis, esse especialista que ajudou a redigir a lei da ficha limpa e tal, de cara ele já fala isso: olha, essa lei não é para perseguir gente de direita, isso é uma grande conversa fiada. Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 porque Luiz Inácio Lula da Silva foi declarado inelegível com base na lei da ficha limpa. Sim. Então a lei está protegendo esquerda ou direita? É uma lei, é algo abstrato. O segundo ponto é que ele deixa claro, isso não é uma brincadeira, pessoal. Assim, você tem todo tipo de gente corrupta que cometeu coisas terríveis e eles estão querendo, só para limpar a barra do Bolsonaro, liberar essa turma toda, tá? É gente nos municípios que tava roubando dinheiro, tá? E ele lembrou desse ponto. Se algum desses dois projetos fosse aprovado, nós teríamos já nas eleições de 2026, não apenas Jair Bolsonaro, mas uma multidão de pessoas condenadas por compra de votos, pessoas condenadas por ter desviado a máquina pública para se eleger, dinheiro público, verba pública para comprar apoio político, pessoas que compraram lideranças, esse tipo de gente que é condenado por abuso de poder político e econômico. Então, é muito sério e não tem nada a ver com o que está sendo dito. E um último trecho que eu achei bem interessante é que ele disse, olha, tem uma chance razoável do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, ele confia no Senado, tá? Ele acha que no Senado isso não passa, tá? Inclusive, ele menciona que já teve no ano passado uma tentativa da Câmara de mudar a lei da ficha limpa e o Senado barrou. E aí ele diz então que confia no Senado. Mas ele diz que em último caso ele confia também no STF julgar isso aí inconstitucional. A questão é que no Supremo nós temos certeza de que tem 3 pilares para uma declaração de inconstitucionalidade de uma lei dessa natureza. Primeiro, a falta de razoabilidade do prazo, porque a Constituição exige que a inelegibilidade ela tenha um prazo razoável. Está escrito na própria Constituição, no parágrafo 9 do artigo 14. Segundo, o casuísmo, que mencionamos há pouco. A falta de abstratividade, o fato de ser dirigido para beneficiar uma pessoa, isso torna também uma lei inconstitucional por abuso do poder legislativo. E terceiro,
é o princípio da vedação de retrocesso em matéria de direitos fundamentais. A lei da ficha limpa é um direito fundamental da sociedade brasileira. Sim. O direito de ter um registro de candidatura que leve em conta os aspectos da vida pregressa do candidato. Ainda sobre esse assunto, a Carta Capital fez uma matéria, olha só, plano para reabilitar Bolsonaro às urnas pode ser voo de galinha, ainda que o Congresso enfraqueça a lei da ficha limpa. E aí eles lembram aquilo que eu já falei outro dia, que o Bolsonaro sendo condenado por golpe de Estado, tá, e outros crimes também, a questão lá das joias, roubo das joias e tal, que aí já é outro problema, não adianta só mudar a lei da ficha limpa nesse ponto que eles estão querendo mudar. Porque aí o Bolsonaro já incide naquele artigo de inelegibilidade por crime, né? Por ter condenação criminal. Bem, e aí só mais duas coisas, pessoal. O Bolsonaro desesperado, né? Querendo chamar o Trump para resolver o problema dele, ou seja, ele quer que o Trump intimide o Brasil, que o Trump sancione o Brasil, que o Trump provoque uma crise econômica no Brasil, para ele, Bolsonaro, conseguir limpar a própria barra. Então, fazendo aqui ofertas, praticamente dar o Brasil pro Trump, né? Se ele voltar ao poder. Então, dizendo aqui, Bolsonaro diz que vai permitir base militar dos Estados Unidos na Tríplice Fronteira. Ou seja, se é na Tríplice Fronteira, mas o Bolsonaro tá permitindo, é porque é no Brasil, é na parte do Brasil. Ou seja, ele tá falando em permitir uma base dos Estados Unidos no Brasil. Tá? E sair dos BRICS caso volte a governar. E também falou que vai copiar o Trump e retirar o Brasil desses organismos internacionais, a Organização Mundial da Saúde, etc. Isso aqui se a população fosse mais, digamos, consciente, acompanhasse mais, isso aqui o cara vender o país, né, dizer que vai vender o país, vai dar o país para uma potência estrangeira, para poder livrar a própria barra. É uma coisa, isso aqui é degradante, né? Bem, e aí só para fechar, pessoal, tem um bocó aí, viralizou com um vídeo dizendo que o Trump enviou uma comissão ao Brasil, que é chefiada pelo Elon Musk, para fiscalizar o STF aqui no Brasil e a censura e a perseguição aos patriotas. Tal. É mentirada, né? Na verdade, ele mistura aqui que teve uma comissão realmente da OEA que veio a pedido do governo Lula, tá? Ou seja, o governo Lula chamou a OEA aqui para mostrar, falar... Esses bolsonaristas estão falando aí de questão de liberdade de expressão, então dá uma olhada aqui. Todo dia, né, o pessoal chamando o presidente de canalha, todo dia o pessoal editorial de jornal descendo a lenha no STF, ou seja, liberdade de expressão total, as pessoas estão... não há a menor restrição à liberdade de expressão aqui no Brasil. Bem, outra coisa, né, um outro idiota colocou assim, né, Trump declarou que não fará negócios com o Brasil enquanto Lula estiver no poder. E esse vídeo também viralizou, tá? O G1 conta aqui que eles alteraram a voz do Trump e colocaram uma dublagem em português que não tem nada a ver com o que o Trump falou na realidade. O Trump nunca disse isso, que não fará negócio com o Brasil enquanto o Lula estiver no poder, etc. E para fechar, né, os bolsonaristas estão compartilhando uma foto do Alexandre de Moraes usando o boné da USAID, essa instituição de assistência. E agora o trumpismo diz que isso aí era para promover o esquerdismo no mundo e tal, e não era isso também, mas enfim, e aí imagem de Alexandre de Moraes com boné da USAID foi gerado por inteligência artificial. O Alexandre de Moraes nunca vestiu esse boné, tá bom?